Nesta videoaula, vamos estudar um dos dispositivos mais importantes da caldeira, que são as válvulas de segurança e alívio. Como o próprio nome já indica, a função dela é aliviar a pressão sempre que esta pressão estiver em limites perigosos, ou seja, que venham a ultrapassar a pressão máxima de trabalho, ou seja, a PMTA, máxima pressão de trabalho admissível. A função básica da válvula de segurança ela é abrir na pressão para a qual ela foi ajustada, né? Descarregar toda a vazão que também foi calculada, tá? E finalmente fechar quando essa pressão ela cair, ou seja, quando ela aliviar a pressão, está no limite perigoso. Jogar o vapor para fora e a pressão começa a cair até que chega um certo ponto em que ela fecha, e aí ela tem que fechar com estanqueidade, ela não pode ficar vazando, ok? Então são as três funções básicas da válvula de segurança. Por definição, válvulas de segurança são dispositivos de alívio de pressão, que protegem vasos de pressão, caldeiras, tubulações, contra aumentos perigosos de pressão, que poderiam causar explosões, graves acidentes, perdas materiais, e também de vidas humanas. Okay? Normalmente elas operam automaticamente por ação do próprio fluido do processo. Pode ser vapor, água, gás, etc. De acordo com a NR13, a instalação desses dispositivos são obrigatórias, tá? Na caldeira, em vasos de pressão também. E a falta de uma válvula de segurança e alívio, ela é considerada um risco grave e eminente. Okay? Então, são dispositivos assim, extremamente importantes. Necessitam ser inspecionados, quando da parada da caldeira para a inspeção, devem ser verificadas quanto à sua pressão, a calibração, e assim por diante. Vamos continuar falando aqui sobre as PSVs e estudar um pouco aí sobre seus componentes, sua terminologia, etc. Aqui nós temos uma válvula que vocês estão vendo aqui, denominada válvula de segurança, e aqui válvula de alívio. Aparentemente não há nenhuma diferença, como realmente parece aqui não ter. Okay? Qual a diferença entre uma válvula de segurança e uma válvula de alívio? Bom, a válvula de segurança ela trabalha com fluidos compressíveis, que é o caso do vapor. O vapor ele é um fluido que ele é compressível, assim como um gás, assim como o ar. Você pode comprimir esse fluido. Tá? E uma válvula de alívio, ela trabalha com fluidos incompressíveis, ou seja, líquidos. Água, por exemplo, você não consegue comprimir água. Gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível, você não consegue comprimir. Por quê? Porque são incompressíveis. Ok? E dessa forma, nós temos que uma válvula de segurança trabalhando com fluidos compressíveis, gases, vapores, etc., ela tem uma abertura que ocorre de forma praticamente muito rápida, quase que instantânea, podemos dizer assim. Vocês estão vendo aqui, numa bancada de teste, uma válvula conectada a um vaso aqui, um pequeno vaso alimentado com pressão, e nós vamos aqui injetar esse vapor aqui até que a pressão vai atingir a pressão de abertura da válvula. E vocês vão ver o comportamento dela, que realmente ela é uma abertura muito rápida, em forma de uma pequena explosão. Vamos ver. Essa abertura ela é chamada pop da válvula,
e é uma válvula de segurança. Tá? Essa explosão, praticamente, ela ocorre devido ao efeito expansão dos gases, né, gente? Ou seja, no caso do líquido, isso não ocorre, porque o líquido ele é incompressível, então qualquer alívio que é feito, automaticamente a pressão diminui. No caso do vapor, o que vai acontecer? Ela vai abrir, vai descarregar de uma forma quase que explosiva, e você tem uma expansão aqui, ou seja, esse vapor, quando ele expande, o volume específico dele aumenta muito, ele passa a ocupar um volume muito grande. Então ele tem um aumento de velocidade instantânea e tem um efeito explosivo. Né? Okay? Por isso esse ruído, né, esse pop, a gente chama, que é a abertura da válvula de uma forma rápida. Já a válvula de alívio, o que acontece? Ela produz uma abertura gradual. Né? Gradual, como eu falei, e ela vai abrindo aos pouquinhos, vai aliviando e a pressão vai caindo, mas não existe esse efeito de explosão. Né? Ok? Então nós temos aqui, válvula de segurança. A abertura, né, é caracterizada com abertura instantânea, pop action, uma vez que se atinge a pressão de regulagem, né, ou set pressure, ou a pressão de abertura da válvula. Na válvula de alívio, você tem uma abertura progressiva e proporcional ao aumento de pressão acima da pressão de abertura. Então, se a pressão lá do teu processo estiver acima da pressão de ajuste, ela vai abrir aos pouquinhos. Né? É utilizada com líquidos, fluidos incompressíveis. A válvula de alívio não serve para trabalhar com caldeira. Caldeira nós temos a válvula de segurança. Os principais componentes são o corpo angular, em forma de ângulo, flanges. Né? Aqui nós temos os parafusos de fixação do castelo, que é essa peça aqui. Internamente eu tenho esse bocal, que é montado aqui por baixo. O bocal ele está em contato com o processo, com o vapor. Né? Por cima dele vem aqui um suporte, um disco que vai fechar, né, a passagem. Depois tem a mola que comprime aqui esse suporte do disco contra o bocal. E os demais componentes, né? Nós temos aqui juntas, etc, etc, parafusos de regulagem que vai aqui em cima para comprimir a mola, ajustar a mola, né? E esse capuz que vem aqui por cima. Okay? Sem dúvida alguma, a mola é um dos componentes-chave, né? Os componentes principais, porque a mola vai te dar repetibilidade, vai te dar a faixa de ajuste necessária. Normalmente o fabricante estipula aí uma faixa de trabalho muito estreita, né? E ela tem que ser seguida. Tá? Nós não podemos de forma alguma, por exemplo, a caldeira trabalha lá com 10 quilos. Mas eu quero ajustar agora, vou trabalhar com 12 quilos. Vamos dizer que esteja dentro da faixa da pressão máxima permissível. Eu não posso simplesmente chegar na válvula lá e regular de 10 para 12. Eu devo consultar o fabricante para ver se esse 12 está dentro da faixa da mola. Provavelmente não vai estar, porque a faixa realmente é muito pequena, né? Provavelmente vai ser aí de 9,5 a 10, alguma coisa, 0,7, sei lá, 0,8. Ou seja, são faixas muito pequenas, e aí sim, para você mudar de 10 para 12 quilos por centímetro quadrado, eu vou ter que alterar a mola, mudar a mola. Tá, gente? Normalmente a mola ela é construída num material para resistir à corrosão. Né? E às vezes tem revestimentos, são feitos revestimentos para melhorar a corrosão, ou então em temperaturas muito, muito altas, elas são fabricadas em aço liga, né? Não em aço carbono, mas em aço liga. Às vezes em mola também em Inconel, etc. Vários materiais de construção de acordo com a temperatura e a pressão de trabalho. O que vocês estão vendo aqui são guias dessa mola para manter o alinhamento dela. Né? Aqui em cima vai o parafuso e aqui embaixo você tem lá o suporte do disco que ela vai por cima. É importante sempre, gente, verificar, quando vocês tiverem a oportunidade de fazer uma inspeção, né, lá junto com o inspetor, enfim.
verificar se essa mola está bem alinhada, se ela não está empenada, não está com essas espiras deformadas, né? Porque tudo isso aí pode ocasionar um problema depois de funcionamento, né? Existem casos que a gente desmonta, por exemplo, uma PSV e encontra a mola simplesmente quebrada, né? Ou então totalmente corroída, tá? Isso aí não é possível, tá? Tem que ser trocada mesmo, tá? Aqui nós temos o princípio de funcionamento, né, da PSV. O funcionamento se baseia no equilíbrio de forças, né, de quem? Força provocada pela carga da mola, né, que está lá pressionando lá em cima, aqui, né, que tem a mola, e pela força decorrente da pressão de operação do vaso em relação a essa parte inferior aqui do disco. Então aqui nós temos o disco de vedação, temos aqui o bocal, esse disco está vedando aqui contra esse bocal e essa área aqui do disco está sujeita à pressão do processo, no caso da caldeira, né? Então, o vapor atuando aqui, a força é pressão vezes área. Vou ter uma força aqui atuando no sentido de abrir. E vou ter a mola atuando no sentido de manter isso aqui fechado. Quando a pressão, por algum motivo, passa acima dos limites, né, da PMTA, ela vai atingir a pressão de ajuste da válvula. E aí vai começar a levantar esse disco. Ele começa a ficar leve, né, e começa a abrir. Reparem o seguinte, que quando a válvula começa a abrir, a pressão começa a atingir também esse suporte, essa aba aqui, na verdade, é um suporte aqui do disco, que antes não estava sujeita a esta pressão. Então, nós passamos a ter aqui uma área de atuação desta pressão muito maior do que eu tinha antes. Antes eu só tinha aqui o disco. Por conta disso aqui, nós vamos ter um aumento súbito dessa força de abertura aqui, e é onde a válvula dá o pop, dá aquela explosão, né? E abre realmente a forma rápida e quase que explosiva, digamos assim. Okay? Então, gente, isso realmente é importante que ocorra, porque no caso da caldeira, a gente quer que essa pressão excessiva ela seja aliviada o mais rápido possível. Então, ela tem que abrir rápido mesmo e ocorre de uma forma quase que instantânea. Okay? Então, está aí essa primeira parte aqui das válvulas de segurança. Na próxima videoaula, vamos continuar falando das válvulas de segurança, ok? E os cuidados, etc., inclusive na parte de instalação. Ok? Obrigado e até breve.